Tivemos a oportunidade hoje de falar sobre a ação penal 470, o chamado e famoso processo do mensalão, como um todo, do julgamento, dos últimos acontecimentos que tem tomado aí quase que a totalidade do nosso espaço na mídia, que é o início da execução penal de determinados réus que já estão, inclusive, sob a custódia da Polícia Federal, aguardando aí o destino do cumprimento de suas penas. Dentro desse contexto, do que está acontecendo, o que aconteceu de quinta-feira para cá no nosso país, em que os acusados, condenados, que ainda recorriam através dos embargos infringentes, tiveram a expedição do seu mandado de prisão, e a partir de então nós temos um julgamento que estava fadado aos embargos infringentes, um certo ar de descrédito de parte da sociedade, de parte do povo, muito embora a técnica dos embargos infringentes tivesse sido preservada, e de repente, como se num passe de mágica, e digo como porque realmente não foi um passe de mágica, mas como se num passe de mágica, a sociedade recebe a notícia no dia da proclamação da República da efetiva prisão, para início de cumprimento penal dos réus, ex-ministros, ministro de Estado, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, pessoas que até então gozavam de um espaço no nosso ambiente político, na nossa mídia, e que hoje estão literalmente atrás das grades. Nós estamos na fase de execução de determinadas penas, que mesmo no âmbito dos embargos infringentes para outros tipos penais, já podem ter o seu início. O ministro Joaquim Barbosa, o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou a expedição do mandado de prisão dessas pessoas, entendendo que não havia motivação para esse núcleo político inicial, e mais pessoas podem ser incluídas nesse cenário. Nós estamos vendo as notícias de hoje na mídia, é que essas pessoas iniciassem o seu cumprimento. Mas a sociedade brasileira, de fato, já enxerga e já percebe que dentro da legalidade, dentro do Estado de Direito, houve o início da execução penal. É uma mensagem importante, é uma mensagem que reforça a posição das instituições brasileiras, principalmente aí a posição do Poder Judiciário e da nossa Corte Máxima, que é o Supremo Tribunal Federal, com as suas múltiplas funções, independente da continuidade da possibilidade de revisão que vai ocorrer para os embargos. Para se discutir esse assunto, a gente precisa realmente abordar alguns temas técnicos. É importante entender que as instituições obedecem à legalidade e que nós não podemos fugir delas. Fugir da legalidade sem deixar de contextualizar política e economicamente o que vem acontecendo é quase que um desrespeito a você que está nos ouvindo, a você que está nos assistindo diariamente aqui no programa. Esse discurso de julgamento político, de preso político, do ponto de vista formal, nós não podemos entender ou aceitar, podemos até compreender como reação natural de uma ou outra pessoa, até pela história que essas pessoas tiveram, mas do ponto de vista jurídico, nós estamos diante de um julgamento que foi feito por um colegiado, com o mais nobre colegiado que esse país tem no âmbito do judiciário, com todas as suas qualificações, e o julgamento foi fundamentalmente um julgamento jurídico, mas que diz respeito a atos de política. E a política no Brasil, ela tem o seu respaldo, o seu freio jurídico. Não se pode fazer política da maneira que se quiser. Existem regras, existem princípios que devem ser atendidos tanto pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, inclusive. Agora, é claro, todo ato da nossa vida é um ato político. Nós não vivemos só, nós vivemos em sociedade. E determinadas pessoas que ocupam funções públicas, que exercem determinadas funções no topo da nossa estrutura de poder, certamente essas pessoas se tornam mais visíveis. A repercussão política, a repercussão midiática, ela é proporcional àquilo que se faz. Então, acho que qualquer tentativa de descaracterizar o julgamento do mensalão como um julgamento jurídico, como um ato jurídico perfeito, um acórdão que foi proferido após a deliberação dos ministros, é desacreditar as instituições. E é muito perigoso, na história de qualquer Estado de direito, você desacreditar as instituições, ou fazer com que as pessoas não acreditem nas instituições. Vamos corrigir quem está à frente das instituições, se for o caso.
Vamos apurar outras irregularidades, vamos ver se existem partidos de outra bandeira, com outras siglas, que também pratiquem tais atos, né? Isso tudo faz parte do cenário, né? A investigação não é uma caça às bruxas, né? Isso faz parte do jogo político, isso faz parte do jogo das nossas vidas, né? O direito é apenas um papel, ou cumpre apenas um papel regulamentador de como se procede, de como se dá sequência a determinados atos que levam, repito, a investigar o cotidiano dessas pessoas, né? Assim como levam a investigar o cotidiano de outras pessoas que cometem crimes de menor potencial ofensivo, né? Não há nenhuma diferenciação. Então que essa mensagem possa chegar até vocês com uma tentativa de esclarecimento do que é essa fase do processo do mensalão, né? Do que ele ainda vai continuar, nós ainda vamos ouvir muito falar, mas ela deverá ser eminentemente mais técnica, porque é um julgamento que obedece às regras técnicas, o que não quer dizer que a sociedade não possa compreender minimamente o que acontece, o que não significa dizer que isso tem que ficar num juridiquês hermeticamente fechado e que nós não possamos, com transparência e com ciência, passar à população o que exatamente está ocorrendo no âmbito da nossa política.